corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. Dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão número 219 do doquete. E a pergunta: pode alguém ser político e cristão ao mesmo tempo? E a resposta do doquete: é sempre uma honra para o cristão servir à sociedade, na medida em que se empenha na política. Em política trata-se sempre do factível, ou seja, daquilo que se pode fazer, mas nem sempre estão disponíveis os meios para se fazer o que é necessário. E às vezes não há maiorias que permitam que opções cristãs fundamentais possam ser traduzidas na política. Por isso não se deve censurar os políticos cristãos quando têm de se envolver em compromissos. No entanto, também há decisões que um político cristão, por razões de consciência, nunca pode apoiar. Os valores fundamentais da pessoa, vida, liberdade, dignidade, para um político cristão nunca estão em discussão. Por exemplo, nenhum político cristão pode considerar-se como tal e, ao mesmo tempo, colaborar de modo que sejam destruídos os recursos naturais do seu país. O doquete traz aqui essa questão muito interessante dessa conciliação, né, de ser político e ser cristão. E traz até como algo bom, né, de fato uma honra para nós cristãos servirmos à sociedade. Então, nós cristãos leigos, né, claro, os clérigos têm um outro chamado, né, de direcionamento do povo de Deus, de pastoreio do povo de Deus, mas nós cristãos leigos somos chamados a estar no meio da sociedade e também na política, né? O próprio Papa Francisco, acho que já citei aqui, mas, né, repito agora, o próprio Papa Francisco vai nos questionar isso. Por que a política está desse jeito, né? Por que a política é tão denegrida, vive tantos problemas de corrupção? Não será porque nós cristãos nos afastamos desse meio, achamos que não, é o meio sujo, não queremos estar lá, mas é importante que nós possamos participar de todas as discussões políticas, de tudo que possa acontecer, porque isso influencia na nossa sociedade. É lá no meio da política, né, nos legisladores, que vão vir as leis. Então, é onde é discutida a questão do aborto, é onde é discutida a questão de ideologia de gênero, eutanásia e outras tantas questões. E que nós, né, temos que defender a vida e temos, né, como maioria cristã, né, nós temos uma sociedade majoritariamente cristã. Então, nós temos que ter os nossos representantes lá, porque simplesmente, se não tivermos representantes lá, essas leis que vão de encontro à vida poderão passar. Então, a gente tem que estar atento e temos que ter os nossos representantes lá para discutir, para debater, para levar as nossas ideias, sugestões e não barrar essas leis, aprovar leis em favor da vida, certo? Não vamos colocar lá pessoas simplesmente para defender interesses particulares da igreja, mas para defender valores, critérios do evangelho. Então, isso que é importante nós termos essa representação. Claro, política, as coisas não são do modo ideal como a gente gostaria, tem um mundo real, certo? Então, muitas vezes a gente não vai ter o bem, mas vai evitar um mal maior, certo? Ou seja, vai ter um mal menor para evitar um mal maior. Muitas vezes na política também as coisas acontecem dessa forma. Então, às vezes a gente fica decepcionada com os cristãos lá na política, porque a gente gostaria que ele votasse de um determinado jeito, ele acaba votando de outro, e a gente acaba não aceitando, criticando, mas a gente tem que entender que lá as coisas não são fáceis. Claro, um cristão político ele não pode ir de encontro à doutrina da igreja, ele não pode ir de encontro à vida, como o doquete fala aqui, né? Tem algumas questões que realmente ele não pode abrir mão, né? Quando trata-se de vida, de liberdade, de dignidade. Então, isso, né, a gente tem que, né, sempre cobrar dos nossos representantes. Mas a gente sabe que realmente não é um meio fácil. E aí eu queria, concluindo, pegar uma frase de Antoine Saint-Exupéry, que ele fala justamente, né? Quando os homens se tornam ateus, os governos ficam desamparados,
as mentiras sem limites, as reuniões sem efeito, o iluminismo torna-se insensato, os políticos ficam sem caráter, os cristãos negligentes, as igrejas impotentes, os povos sem paz, os costumes não reprimidos, a moda sem vergonha, as conferências sem fim, as perspectivas tristes. Então nós não podemos retirar Deus da nossa sociedade. Então, e nós cristãos aqui somos esses que levam o sal da terra e a luz do mundo para que justamente a gente possa dar sabor e iluminar este mundo de acordo com os valores do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu